A paz, amados. Vamos dar continuidade na aula de cultura bíblica e hoje nós vamos ver no capítulo 4 da apostila a música no culto religioso. E é um assunto bem interessante, com relação à música, pois a música faz parte da cultura judaica e cristã também, que sempre teve um papel muito importante na cultura. De modo geral, não só na cultura bíblica, mas na cultura de todos os povos. A gente vê que lá em Gênesis já fala da música, lá que o Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta, então foi logo depois da queda do homem lá no paraíso, que a palavra de Deus fala que já começaram a tocar instrumentos musicais. Então, porque é muito antigo. A palavra de Deus fala também que no céu existe coro de anjos, que existem, que o próprio querubim, que nós chamamos de Lúcifer hoje, ele era ministro de louvor, tipo um ministro que a gente conhece, mas ele era um regente lá no céu. E então tem um papel muito importante no louvor, na adoração, nos ritos, nas cerimônias lá no deserto, quando o povo judeu estava lá no deserto, lá no tabernáculo, tinha um papel muito importante, Era o papel da tribo de Levi. Eles tiveram e têm um papel muito importante nessa área, que era todo o sacerdócio do tabernáculo e do templo. Na época do tabernáculo, eles faziam todo o transporte, montagem da tenda, de todos os utensílios, guardavam, e eles que faziam todos os rituais do templo, oferendas, os rituais de oferendas a Deus, de sacrifício, tudo aquilo era feito pelos levitas, pela tribo de Levi, inclusive essa parte de música, nós vamos ver depois quando o rei Davi instituiu, organizou, na verdade, essa parte da música no tabernáculo e já preparou tudo também para o templo, para quando Salomão viesse construir o templo. E aqui na apostila, na parte 51, fala muito bem aqui, a música nos tempos bíblicos era tocada no serviço e cultos religiosos pelos hebreus, pois gostavam imensamente de música e sempre havia um pretexto para tocar e dançar com seus próprios instrumentos. Então sempre foi o povo judeu, assim como os outros povos da antiguidade, eles sempre gostaram de música, de um modo geral, música para entretenimento, música para festa, música para passar o tempo, mas principalmente a música tinha um papel importante, que era o de adorar a Deus, que era muito importante a adoração a Deus através da música. E por isso que a gente vê hoje, até hoje, que o diabo, o nosso adversário, sempre tentou investir pesado na música. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, que os jovens antigamente curtiam o rock, mas não era um rock bem pesado na época, tinha vários grupos bem assim, chocantes naquela época, e que eram grupos que provocavam mesmo no sentido de ofender, de chocar as pessoas com as coisas que eles faziam no palco. Mas tudo isso porque o papel da música é muito importante, não só na parte secular, mas na parte espiritual também é muito importante a música, porque ela afeta, a música, como nós vemos, afeta a vida, de um modo geral. Por exemplo, a música, uma música bem tocada, instrumental, ela tranquiliza a alma, ela relaxa, ela é usada às vezes até em terapias, para relaxamento. E a gente vê que certas músicas também têm o efeito ao contrário, tem umas músicas eletrônicas muito agitadas, elas
muitas vezes tem um efeito ao contrário também, de provocar, de causar estresse físico mesmo, físico e emocional. Então, tamanha a importância da música. E aqui fala, né, na apostila, nós continuamos vendo aí na página 52, que todas as atividades musicais eram bem ensaiadas, corais, até mesmo danças na rua. Apesar dos israelitas levarem a vida muito a sério, também sabiam se divertir, pois mesmo a lei de Moisés incentivava ao regozijar-se e alegrar-se. Como nós vimos, né, no capítulo anterior sobre as festas, então as festas sempre foram compostas de muitas músicas, muita festividade, muita alegria, e com instrumentos, danças e coreografias, é uma coisa assim, mostrando, né, muita alegria que vinha da alma do povo, né, porque todas as festas que nós vimos, todos tinham um significado especial, assim como a música também tem um significado. Por exemplo, nós podemos dizer que os salmos, eles são músicas, né? São louvores de adoração. Você usa o salmo para orar, você usa o salmo para adorar, o próprio salmo muitas vezes é transformado em música, né? Até hoje a música cristã, muitas delas saem dos salmos, porque essa é o objetivo de Deus, que como o louvor, a adoração, a música nasceu no céu. Então é muito importante nós trazermos para a nossa vida, para o nosso lar. É muito importante, por exemplo, na nossa casa, a gente estar ouvindo louvor, né? Algumas músicas seculares são até apropriadas, dá até para ouvir, mas tem música que não é possível a gente tocar dentro de casa. Alguns ritmos, algumas letras, é muito nociva, não só para nós, né? Mas principalmente para os nossos filhos. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se não agrada a Deus, não pode agradar a gente. Se não agrada a Deus, não pode agradar uma criança. Se não faz bem para nós adultos, vai fazer muito mal para uma criança. Então temos que tomar muito cuidado com o modo, né, com o que a gente toca na nossa casa, no nosso carro, nos nossos celulares, né? É muito importante. Eu sempre falo, o cristão pode ouvir música secular? A gente ouve, irmão, não tem. Você está assistindo um filme, você escuta. Você está vendo um comercial, você escuta. Você está ouvindo qualquer programa de televisão, você está tocando música secular. Você vai no supermercado, está tocando música secular. Todo lugar que você vai, nas ruas, todo lugar, você está ouvindo música secular. Então, não é porque você ouviu música secular que você pecou. Mas agora, o que você prefere? O que você prefere quando eu vou pôr uma música agora para me ouvir na minha casa? O que você prefere pôr? Um sertanejo de cantor secular ou um sertanejo cristão? Um louvor e adoração de um grupo, né? De um grupo bom mesmo, um grupo que tem compromisso com a adoração, com louvor? Ou você colocar umas músicas, até mesmo música gospel, tem música que é muito comprometida, tem música que você escuta que você não sabe se é gospel, se é cristã, porque música gospel não é música cristã, não é música evangélica. Música gospel é um estilo, né, de música que veio dos Estados Unidos e que aqui a gente vê alguns artistas criando um estilo gospel que não fala de Deus, que não fala... Que se adapta mais para as coisas seculares, para virar uma música comercial. A gente tem visto muito disso. E no meio do povo judeu, a gente pode ver na página 53 aí, na cultura bíblico-judaica, a música sempre teve um papel primordial na vida do povo de Deus, do povo judeu, né, no caso. Então a gente vê essa importância na música, né? Se você for estudar história, até mesmo história secular, pega qualquer livro de história, aí você vai ver, estudar o povo no Oriente Médio, seja judeu, seja árabe, todo aquele povo, seja na parte oriental, né? Você sempre vai ver que a música sempre exerceu um papel importante em todos os povos, em todas as épocas. E no meio do povo, no povo judeu não foi diferente, né? Tanto grandes artistas, grandes autores, né, de música eruditas até são judeus.
Então a gente vê agora aqui como a música foi utilizada biblicamente. Aí que entra a parte importante, né? A música é neutra. Muitos falam, né? A música é neutra. Sim, ela é neutra, é como se fosse uma linguagem. Por quê? São melodias, né? Você tem as notas musicais, elas são tocadas. E aí a letra, ela compromete muito a letra da música, a melodia da música. Então, dependendo da letra que você põe, ela pode ser nociva ou pode ser boa, né? Para agradar a Deus e para nosso próprio benefício. Então, a gente tem que se preocupar, porque a Bíblia a Bíblia menciona muito isso, né? Como que a música foi usada para adoração a Deus. A música foi utilizada em um exemplo que temos de nos lembrar do próprio rei Davi. Tem uma passagem que fala, né, quando Deus quando Saul perdeu a unção de rei, né, por causa das coisas erradas que ele fez, ele não confiou em Deus, ele procurou fazer as coisas pela própria mão, Deus tirou, né, a unção dele. E a gente vê aqui, né, na Bíblia, né, vai falar lá em 1 Samuel 16, 23, que quando Saul ficava perturbado, ó, pra você ver um espírito, a Bíblia fala um espírito, né? Alguns autores falam que ele era depressão, era alguma perturbação que ele tinha, até mesmo por causa dos pecados dele, mas que a palavra de Deus fala que é um espírito, né? Eram espíritos maus. Então pode ser um demônio até que estava com Saul perturbando ele. Mas o importante é que quando Davi foi convidado, sabendo que ele sabia tocar harpa, ele chegava, tocava a harpa, com certeza era algum louvor de adoração a Deus, aquele espírito deixava Saul e ele ficava melhor. Então você vê um papel importante. A Bíblia deixa esse exemplo do papel importante da música, que sempre teve, né, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Por exemplo, os judeus acreditam que quando toca o shofar, né, em qualquer festa solene que precisa tocar, que tem o costume de tocar o shofar, ele espanta, né, o demônio sai, foge, porque é um mandamento divino, né, tocar de shofar. Então o diabo não gosta, o diabo tem medo, o diabo foge. Então você vê, sempre teve relação da música com a batalha espiritual, com você expulsar demônio. E o louvor é isso também. Então, dependendo do louvor, quando você tem um grupo de louvor hoje, por exemplo, na igreja, que é um grupo, né, um ministério, assim, um ministro de louvor sério, que busca Deus, jejua, ora, e o grupo todo é um grupo conciso, que realmente estão ali para adorar a Deus de todo o coração. A música, isso eu já vi muitas vezes, a música tem um papel assim até de cura, libertação no momento do louvor. Tamanho é a importância. Eu sempre falo, quando você está no culto de adoração a Deus, no momento de louvor e adoração, você é como se tivesse você e Deus. Então você tem que aproveitar aquele momento, fechar os olhos, levantar suas mãos. Se você não sabe cantar, fique em espírito de oração, espírito de adoração, buscando a Deus, que aquele momento pode ter transformação na sua vida e na vida de todos que estão vindo, porque essa é a função da música. Agora, quando é uma música duvidosa, um louvor duvidoso, os músicos duvidosos, aí o negócio já não tem esse mesmo papel, né? Deus não tem esse mesmo compromisso com esse grupo. Então a gente vê, né, aqui há vários exemplos de que Deus operou, né, com o rei Josafá, que ele restaurou a adoração, milagre do povo de Israel contra os moabitas, né, os moabitas e amonitas, segundo a Crônicas. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho também, eles entoaram cânticos, né, está escrito lá em Êxodo. Quando recuperou a arca, Davi, né, entoou também todo o povo. O próprio Davi escreveu um salmo nesse período. Então você vê que não tem como se você tirar a música do Antigo Testamento, tirar a música do povo de Deus, do povo judeu, do judaísmo, fica uma lacuna.
não vai deixar de existir a história, mas fica uma lacuna, fica faltando alguma coisa. E nós vimos, né, a importância da Bíblia para o povo judeu. Agora, a importância da música na Bíblia, que ela sempre vai enaltecer, né? A Bíblia, se você for ver lá, né, aqui está falando em vários livros, né, da Bíblia, várias passagens, vai falar da importância que Deus dá para o louvor, que Deus dá para a música. Por exemplo, que é uma ferramenta indispensável, redentora, indispensável para a adoração. Esse é o papel. É muito importante, gente. É muito importante. Como foi, ainda é muito importante. A palavra de Deus fala em Jó, por exemplo, fala assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ó, para você ver, alguém fala: mas o livro de Jó, apesar de ser um livro histórico, é um livro de poesia. Isso, mas a Bíblia, ela usa alegoria, ela usa alguns termos, né, figurativos, para mostrar uma verdade. Então aqui é uma verdade, quando Deus fala, né, que as estrelas, elas adoram a Deus. A gente fala que a natureza adora a Deus, os animais adoram a Deus, os pássaros adoram a Deus, tudo que tem fôlego adore a Deus. A palavra de Deus fala isso, né? A gente vê lá em Apocalipse, porque o linho finíssimo era um dos atos de justiça dos santos. Então você vê que Deus usa certas figuras de linguagem para mostrar, ter um significado especial. Por exemplo, o linho significa justiça. E assim como também na adoração e no louvor, Deus usa também figura de linguagem. Por exemplo, no Salmo, Salmo 96, alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar em sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozije em todas as árvores do bosque. Mais um salmo aqui, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus comparando o louvor e a adoração assim, que os rios fazem esse louvor, que os montes cantam para Deus. Quer dizer, se a natureza faz isso, então é muito mais importante nós que somos racionais, nós que temos nosso culto racional, fazermos da música uma coisa muito importante, como a Bíblia destaca aqui. A música, o canto humano, né? Agora a palavra de Deus fala aqui da importância da nossa voz para adorar a Deus. Não é só instrumento, não é só através de salmos, mas aqui fala, no Salmo 95:1, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, sempre teve um papel muito importante. Nós vamos ver lá, quando Davi instituiu, né, o coral do louvor e adoração, porque se a palavra de Deus fala que nós temos que adorar a Deus, então é isso que temos que fazer. Mas a minha igreja, o louvor é muito fraquinho, só tem só uma pessoa que canta, um que toca violão. Não interessa. A sua voz é única. Mas eu não tenho voz, eu sou mudo. Não tem problema, você sabe gemer, você sabe gritar, você sabe bater palmas, você sabe fazer alguma coisa, tocar alguma coisa para adorar a Deus. Então é importante manifestar de alguma forma essa gratidão no nosso coração. Especificamente o ensinamento bíblico sobre o cântico que deveria ser dirigido a Deus com o propósito não de satisfação pessoal, mas simplesmente para glorificação a Deus. Como disse Moisés, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. É por isso que nós adoramos a Deus, por isso que nós cantamos a Deus, porque Ele nos deu vitória, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso general, Ele é tudo para nós. Há muitas alusões metafóricas da Bíblia sobre cantar e exaltar a Deus, que nos indicam que a música é algo que Ele ordena e anseia, que o homem viabilize para a sua vida cotidiana, pois a música tem um lugar importante no propósito do universo de Deus. Olha só que interessante. Como é importante nós estarmos, entendermos isso, né? O papel da música. E a palavra de Deus fala aqui, né? Que devemos aclamar a Deus, né? Na NVI usa muito essa palavra, em vez de usar barulho alto, né? Usa aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Então aclamar é você
você adorar a Deus em voz alta, mas de modo assim que as pessoas escutem. Isso é importante. Onde e que horas cantar para o Senhor? É interessante isso aqui, ó, na página 55, aí bem no rodapé. A Sagrada Escritura nos dá a instrução de não somente cantar na casa de Deus, mas em todos os lugares, com todas as gentes, em credo, estrangeiro, na peregrinação e entre os santos. Então, em todo lugar, nós temos que adorar a Deus. Aqui fala, né, em Hebreus 2:12, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, quer dizer, dentro no caso do templo, hoje na igreja, né? Aí a palavra de Deus fala também, em Salmos 149:1, cantai ao Senhor um cântico, um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Então é muito importante isso. A Bíblia vai falar vários exemplos aqui, né, de Paulo e Silas cantando na prisão. Tanto os judeus quanto os primitivos acreditavam que a música secular não poderia ter lugar de adoração, né? A palavra de Deus, a Bíblia, a apostila fala aí na página 56. E nós já falamos sobre isso, né? Então não precisa a gente mencionar. Mas aí nós falamos de cântico novo. É interessante isso, né? O cântico novo não é um cântico assim recente. Falar, essa música é nova, foi lançada agora. Não é isso. Quando a gente fala a palavra, né, novo aqui, que nós acabamos de ver, né, cantai ao Senhor um novo cântico, um cântico novo em algumas traduções. A palavra de Deus fala assim, ó, que no grego, no hebraico, né, aqui fala, ó, onde está? Eu acabei de ler aqui, que vamos verificar a palavra grega traduzida por novo, kainos, que significa novo em qualidade e não em tempo. Ó, para você ver. Kainos significa novo em qualidade, não em tempo. Não é uma coisa recente. Essa música foi lançada, agora vamos cantar, vamos ensaiar um cântico novo na igreja. Mas o cântico novo é uma coisa assim que você... É coisa que a gente costuma ver, né? Principalmente nós pentecostais. Nós vimos isso quando você vê alguém cantar em línguas. É uma coisa muito linda, uma coisa assim que não existe aquela música, né? Foi o Espírito Santo que inspirou aquela pessoa a adorar e a cantar naquele momento aquela música linda. Então nós podemos fazer isso, nós podemos usar o próprio salmo. Às vezes você está adorando, você está no seu momento devocional, você pode pegar a palavra de Deus e você cantar a palavra de Deus. Os judeus fazem isso no sinagoga, né? Quando vai ler a palavra de Deus, eles falam cantando. Nós podemos também pegar uma parte das escrituras, um salmo, qualquer passagem lá, uma oração que tem na Bíblia, e entoar a Deus. Né? Mas eu não tenho voz para isso, eu não sei. Não é cantar, é um cântico novo, é um cântico do seu coração, da sua alma, e você vai expressar assim o seu amor para Deus. Isso é importante, isso é uma ferramenta muito boa, né? Porque o novo cântico celebra a vitória sobre a velha vida, e as velhas canções ao mesmo tempo expressam gratidão pela vida nova em Cristo experimentada pelos cristãos. Então é muito importante isso. A palavra de Deus fala, né, de compositores musicais, que lá no Antigo Testamento, né, no templo, eles usavam os corais, era uníssono, quer dizer, eles todos cantavam na mesma altura, né, todos numa voz só. É diferente daqueles corais onde muda, né, tem várias divisões de voz. Aqui fala que o rei Salomão foi um dos mais famosos cantores musicais e compositor bíblico, um homem de muitos talentos, que escreveu cerca de 1.005 músicas. Olha só, escreveu 3.000 provérbios e 1.100 músicas. Está lá em 1 Reis 4:32. Olha para você ver que curioso isso, né? Então, mas como que ele conseguia fazer isso? Porque ele tinha um coração voltado para Deus, ele tinha o Espírito Santo, tem tudo que nós temos hoje. Mas ele era mais sábio. Não importa. Se você, como eu falei, se você pegar a própria palavra de Deus, já é a letra de uma música. Então é só você adorar a Deus com essas letras que o próprio Deus inspirou para escrever. Olha só. Então
a composição já existe, está escrito, já está na Bíblia. Você só vai dar voz para aquilo, dar entoação para aquilo, né? Aqui repete de novo que o filho mais velho, né, de Caim, que foi o Jubal, foi o criador do instrumento musical. Então, desde aquele tempo, gente, mais de 6.000 anos já existe, desde a queda, né, depois da queda do homem lá no jardim. E de repente lá no jardim também tinha isso, né? Tinha já existia instrumento, a gente não sabe, a palavra de Deus não fala, mas alguns instrumentos que nós podemos ver na Bíblia, né, que é muito mencionado, porque muitos instrumentos bíblicos ainda existem, né, foram resgatados, arqueólogos acharam, e muitos vêm seguindo tradições, vêm sendo fabricados durante todos esses milênios aí, então são praticamente os mesmos. Então na página 57 mostra aí, ó, o saltério, que é um instrumento de cordas para acompanhar a voz, também era chamado de alaúde, né, uma espécie de alaúde, semelhante à viola, mas de forma irregular ou trapezoidal. Você vê aí na apostila, tem até o desenho aí, saltério. Depois tem símbolos, que é um instrumento de percussão formado por 2 pratos, né, a gente vê. Quem gosta de fanfarra, de banda marcial, tem aquelas 2 pratos, né, que eles batem lá. Na bateria moderna nossa hoje também os pratos que batem, mas são com pedal, né, mas praticamente o princípio é o mesmo. Depois na página 58 aqui tem o próprio alaúde, né, que nós mencionamos aí atrás, que é um instrumento de corda semelhante à viola, que pode ser chamado também de nebel ou nevel, e é conhecido também como saltério. Então é muito interessante, né? Ele parece uma viola mesmo, que a gente uma referência para nós hoje, né? Aqui no Brasil, viola, violão é uma coisa muito fácil você entender. Tamborins, que é aqueles, né, tambores pequenos que você bate com a mão ou bate com a varinha, alguma coisa assim. São tambores pequenos que ainda hoje as mulheres no Oriente dança o som do tamborim. Depois nós temos a harpa, né, que é uma das mais conhecidas e mais famosas na Bíblia. O mais antigo dos instrumentos musicais se conhece, existindo antes do dilúvio. Como lemos lá atrás, né, o filho do Caim, né, o Jubal, ele fabricou essas coisas. A palavra hebraica kinor, que acho traduzido por harpa, significa provavelmente lira. Os hebreus faziam uso dela não somente para suas devoções, mas também para seus passatempos. Então, era usado, né, no momento de alegria, não era usado para tristeza, mas é um instrumento que até hoje a gente vê, né, quando você vê uma orquestra sinfônica, filarmônica, você vê às vezes esses instrumentos, né, eu já vi pessoas tocarem na televisão, é uma coisa assim, muito raro, muito difícil, mas muito lindo, né, a harpa. Depois nós temos um outro, que é o sambuca, que tem no livro de Daniel, refere-se frequência a sambuca, Daniel 3, 5, 7, 10 e 15, né? Capítulo 3, versículos 5, 7, 10 e 15. Não define o texto o tamanho e o formato exato da sambuca. Há uma grande possibilidade desse instrumento musical ter sido emprestado dos babilônios. Então pode ser que tenha sido tirado da cultura babilônica, já que não tinha na cultura hebraica, né? Depois nós temos a viola, né, que é uma espécie de alaúde, que nós vimos, é similar, muda às vezes o formato, né, provavelmente o som também, mas é citado, né, em Salmos, é citado, né, em vários Salmos. Depois nós temos o instrumento de sopro. Os israelitas tinham um conhecimento limitado do trabalho em metal, então os instrumentos de sopro que eles usavam, as buzinas, não eram feitos de metal, né? Nem bronze, eram de chifres mesmo, como era muito comum, né? O chifre de carneiro, então semelhante ao chofar, né? Só que era um chifre mais curto, era usado, né? Em algumas convocações, então não era um instrumento para se tocar, era mais um instrumento para fazer barulho, para entoar um som de alerta, de convocação, alguma coisa assim. Depois a gente fala, tem o próximo aqui, né, que é o cometa,
que também pode ser uma trombeta, ou chofar, né? É parecido, tem o mesmo som. Depois nós temos o chofar. O chofar é o mais bem entendido como chifre de carneiro, que lá em Josué fala, né? Capítulo 6, versículo 4, 6, 8 e 13. Então várias passagens vai falar de chofar. Destina-se a fazer ruído, não música, como é o caso da corneta, né? Não música. Daí não poder executar melodias. Então, na verdade, era para tocar mesmo, como aqui fala, como eu comentei com vocês. Era usado para dar aviso, anunciar ocasiões especiais, como no caso da transferência da arca, segundo Samuel 6. Também era usado para afugentar espíritos maus e deuses do inimigo. Zacarias 9, 14, 15. E hoje em dia é usado no Ano Novo Judaico. Então, até hoje eles usam mais para anunciação, né? Então, é muito importante, muito interessante o uso do chofar. Depois nós temos uns outros instrumentos musicais comuns, mais comuns aqui nos tempos bíblicos também. Está na página 59 lá embaixo. Ó. Gaita de foles. Também não é um instrumento, né, hebreu, mas provavelmente babilônico. Ó. Daniel 3, 5 e 15. Então, logo o versículo aí já menciona de onde veio, né? Pífaro, a palavra de Deus fala lá em Jó 21, 12, Daniel 3, 15, 3, 5. Então a gente vê também que é um instrumento de origem não hebraica, né? Que o próprio Jó também foi antes, né? Na época dos patriarcas, mas existia tipo uma flauta, né? A gente pode ver pelo desenho aí. O pífaro é o que a gente assemelha a uma flauta que a gente conhece. Depois tem buzina, né? Jó 21, 12, 30, 31. Também, né? Buzina é corneta, né? Trombeta que faz som de buzina. Depois tem as trombetas, né? É citado em várias vezes. Números 10, 9, 10, Crônicas, Isaías, todos mencionam as trombetas. Então, esse instrumento aí, com uma anunciação, para causar impacto, é sempre mencionado na Bíblia. Cítara também é um instrumento de corda, mas é bem mais simples, né? Vê pelo desenho aí, está lá em Daniel 3,5, não é tão sofisticado como o alaúde, a viola ou a harpa, né? Mas é mais simples, mas também, se a pessoa souber tocar, vai sair um som, né? Depois tem o pandeiro, que é semelhante lá ao tamborim, né? Aos tamborins, mas é mais largo, dá um som mais agudo, né? Segundo Samuel 6,5. Depois tem o tambor, aqui embaixo, ó. Gênesis 31, 27 e 1 Samuel 10, 5. Então, tambor também a gente conhece muito, né? Como eu sempre falo, quem conhece, né, essas orquestras, fanfarras e tudo, conhece os sons muito bem desses tambores. Tem alguns tambores gigantes, enormes, que são chamados de treme-terra, né? Que faz um barulho bem estrondoso, mas é tudo assim uma complementação, né? Aqui a gente vê que os instrumentos muitas vezes tocados individuais, né? E hoje a gente vê que numa orquestra sinfônica, filarmônica, uma banda marcial, entram ele tudo para fazer um conjunto, uma harmonia, para fazer um som orquestral, né, instrumental muito lindo. E todos têm um papel importante. Muitos instrumentos musicais que foram usados nos tempos bíblicos existem intactos, por isso devemos fazer conjecturas de como eram e soavam, como eu falei, né? Muitos deles são intactos, muitos ainda são fabricados, seguindo, né, copiando, mas a gente tem confiança, né, que são esses daqui que nós estamos vendo. Aqui fala das 3 classes de instrumentos, né, página 61 aí bem em cima, que a gente já conhece, né, quem conhece um pouquinho de música já sabe disso, quem não conhece fica sabendo que são 3 classes, né, são classes básicas que produzem o som. Instrumentos de corda, né, onde a corda é o que vibra para produzir o som, né, no caso das violas, até hoje, né, que nós temos uma referência, o piano também é instrumento de corda. Depois nós temos instrumentos de percussão, né,
que é produzido pela membrana vibratória ou por uma concha de metal. Depois o instrumento de sopro, que são aqueles instrumentos, né, que nós vimos lá, o chofar, trombeta, todos aqueles instrumentos de sopro lá, que era a terceira classe, né? Então todos eles, numa banda, numa orquestra, todos eles têm um papel importante. Se não tiver os três, aí não dá essa harmonia, né? Mas naquele tempo também, no templo era exercido, era usado todos os instrumentos aí para fazer o momento de adoração a Deus, louvor a Deus. Aqui fala a técnica musical dentro de uma visão bíblica, né? É interessante, a palavra de Deus fala lá, Salmo 47:7, cantar harmoniosamente. Então é muito sério isso, gente. A música de adoração, de louvor a Deus, ser entoado para Deus, não é qualquer música, não é assim, canta qualquer uma aí, né? Como eu já ouvi dentro da igreja uma vez, eu fiquei horrorizado, era um momento muito importante de Santa Ceia, e um pastor falou assim, canta qualquer música aí, não é qualquer música, é para Deus, é um momento solene, é uma Santa Ceia, é uma cerimônia, é um culto, seja o que for, tem que ser assim, escolhido, tem que ser ensaiado, tem que ser assim, tratado com carinho, porque não é para o homem, não é para o pastor, não é para as pessoas que estão ali, isso que muita gente confunde. O grupo que está lá tocando, o grupo de louvor, né, o ministério de louvor, não toca para as pessoas que estão ali dentro. Mas tem que tocar música que o povo gosta. Não é que o povo gosta. Tem que tocar música que primeiro agrada a Deus. E depois, lógico, bem tocado, bem entoado, vai agradar a igreja, né? Então, é muito importante. Por isso, certas músicas não encaixam dentro da igreja. Você não vai tocar, por exemplo, um rock na hora do louvor. Você não vai tocar um funk na hora do louvor. Você não vai tocar certos ritmos hoje que estão sendo trazidos dentro da igreja, né? E tocar não serve. Você pode até tocar lá fora, num momento de um trabalho evangelístico, qualquer tipo de trabalho, mas não dentro da igreja. Mas Deus não se agrada? Eu não sei se Deus vai se agradar com aquele tipo de música, daquele ritmo, dentro da igreja, no momento de adoração, no momento de louvor. A gente não vai saber disso. Porque se você for seguir a palavra de Deus, o que a Bíblia fala, ela tem um padrão. Então, se foge daquele padrão, você nunca vai saber se vai agradar a Deus ou não. Porque o seu coração não pode garantir para você. Porque enganoso é o coração mais que todas as coisas. Então, é melhor fazer as coisas com ordem, decência, com harmonia, né? Harmoniosamente, que tem certeza que vai agradar a Deus. Pessoas que tocam bem são prioridades, primeiro na lista, 1 Samuel 17:18. Dá para você ver, hoje tem isso daí, né? Qualquer pessoa pode tocar, é para Jesus mesmo, é para Deus mesmo, não, é diferente. Aqui a gente vê que eram escolhidas pessoas que sabiam tocar, porque era um momento solene para adoração a Deus. Então é importante isso. Outra coisa aqui, havia pessoas treinadas em música, 1 Crônicas 15:22, dá para você ver. Então, um ensaio importante. É muito triste você ver uma pessoa, um grupo de louvor, chegar na igreja e não ensaiou. Chega lá, o que está tocando se perde, não lembra da letra, não lembra da melodia, outro que vai cantar, né? Às vezes o ministro tem que usar papelzinho na mão. É muito estranho, gente. Você usar um papelzinho na mão na hora do louvor. Se está com um papelzinho na mão, ou você não tem capacidade para memorizar a música, então aí você tem que colocar um porta-partitura lá para você ler de longe, sem precisar ficar com o papelzinho na mão. Outros ficam com o celular na mão, mais feio ainda, o celular que... digitando o celular, procurando a música para ministrar louvor, gente. Não tem sentido um negócio desse. Então põe lá um monitor embaixo com a letra da música. A pessoa, quem tem dificuldade em memorizar a música, como eu tenho, né? Eu não consigo cantar nem um corinho, nem um louvor simples, eu não consigo cantar de cabeça. Eu tenho que ler. Mas aí já teria que colocar um monitor, uma partitura, porta-partitura, alguma coisa para você não ficar assim na frente de todo mundo com o negócio colando, com a colinha na mão. Então, tem que ter treinamento. E tocar bem ao Senhor, Salmo 33:3.
tocar bem. Então você tem que ensaiar, se não tem dom, tem que ter técnica, tem que fazer aula, tem que ter técnica para tocar bem, porque é para o Senhor. Ministério da Música na Igreja, que a gente já vem, né? Mas eu já mencionei bastante coisa sobre o Ministério de Música na Igreja, né? É muito importante, né? Não deixou de ser importante. Como nós falamos, o papel da música no tabernáculo, desde lá do tabernáculo, tinha um papel muito importante. Levita não é sinônimo de músico, né? Muita gente usa esse termo hoje, os levitas da igreja. Não, o levita da igreja é o que fazia tudo. Os levitas, né, da tribo de Levi, eles tinham o papel de sacerdócio, de louvor da igreja, serviço do templo, tudo. Eles eram os açougueiros que matavam lá os cordeiros, matavam os animais. Eles abriam os animais, tiravam todas as entranhas, tiravam o sangue, tiravam as gorduras, tiravam tudo, cortavam em pedaços para poder oferecer a Deus como se fosse um churrasco lá em cima na brasa lá. Queimava lá. Esse é o papel do levita. E, inclusive, fazia parte da adoração, ministério da adoração. Então não adianta hoje chegar na igreja, eu sou levita. Cadê onde que eu vou tocar? Cadê minha guitarra? Cadê meu instrumento? Cadê minha mesa de som? Tem que ser a melhor do mundo. Eu tenho que ser tratado como se fosse uma pessoa muito importante, porque eu sou um levita. E aí muitos deles ainda terminou o louvor, desce, vai lá para fora conversar e nem participa do culto. Então é um papel errado. Quer ser levita? Vai trabalhar. Vai ser o primeiro a chegar na igreja, colocar as cadeiras em ordem, ver como é que está a igreja, ver se precisar de ajuda, ajudar, arrumar lá o som, arrumar os cabos, as luzes, tudo que faz parte do louvor a Deus. O que faz parte do louvor a Deus? Desde o tapete que fica lá na entrada até as lâmpadas, as luzes, o som, o cabo, tudo, o altar, lá o púlpito, tudo faz parte da adoração. Não é só o levita tocando ali que está fazendo adoração, não. Tudo faz parte. Então, se a pessoa quer ser um levita de verdade, seja proativo, né? Seja trabalhador, seja uma pessoa que esteja observando tudo e fazendo tudo para que aquele momento de louvor, aquele 1h30, 2 horas de culto que vai ter ali, seja o melhor possível. Seja assim para Deus se agradar mesmo, desde a hora que faz a abertura até o final do culto, né? Então a gente vê olha que interessante, né? A música no templo. Já estudamos sobre a época do rei Davi, como a música se profissionalizou pelos levitas e ficou restrito somente aos homens. Apesar das mulheres cantarem no templo, nesse tempo, mas elas continuavam a fazer música para o povo. Aqui, a apostila, né, na página 62, está falando dos estágios que foi evoluindo o louvor no templo. Tem até a foto aí da música do templo, os levitas todos lá, com instrumentos musicais, as trombetas, né, as cornetas lá, muito lindo. E tiveram vários estágios, né, no judaísmo, no povo de Deus. Primeiro fala que é o primeiro estágio, que o rei Davi ordenou chefes das famílias levitas. Olha o primeiro. Primeiro ele ordenou chefes das famílias levitas para que designasse uma orquestra e um coro para acompanhar o transporte da arca até a tenda em Jerusalém. 1 Crônicas 15, 16, 24. Olha que interessante. Depois veio um segundo estágio. O segundo estágio, isso aconteceu quando a arca estava em perfeita segurança na tenda em seu palácio. 2 Crônicas 8, 11. E a referência correta é 1 Crônicas 16, 1. O rei organizou um coral especial para a hora das ofertas queimadas, com os corais posicionados em 2 lugares diferentes, 1 Crônicas 16, 4 a 6 e 37, 42. Um dos corais se apresentava sob a liderança de Asaf, diante da arca de Jerusalém. Olha que lindo. 1 Crônicas 16, 37. E outro sobre a liderança de Emã e Judutum, diante do altar de Gibeão. 1 Crônicas 16, 39 e 42. Olha que interessante. E o terceiro estágio do louvor, né, da adoração dos músicos, né, da música no judaísmo,
o terceiro estágio na organização pelo rei Davi. Olha só que interessante. No Ministério da Música começou no final do seu reinado, quando planejou um elaborado serviço musical que seria realizado no reinado de Salomão. Olha só, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque ele tinha mais sangue nas mãos, teve pecado, né? Muitos pecados aqui que Deus perdoou, mas que desabilitou ele a construir o templo. Mas ele fez uma coisa fantástica, ele arrecadou muito ouro, muita riqueza para poder deixar para Salomão construir o templo. E ele organizou uma das coisas mais importantes, que foi, né, a parte musical, ó, serviço musical que seria realizado no reinado de Salomão, para quando construísse o templo. Davi fundou um elenco musical com 4.000 levitas como artistas em potencial, 1 Crônicas 15:16, 23:5. E a partir desse grupo ele organizou um coro levítico profissional com 288 componentes. Os músicos correspondiam a mais de 10% dos 38.000 levitas. Há uma probabilidade que Salomão fez algum teste para a seleção, sendo que a habilidade musical nem sempre é herdada. Então, eles tinham que estar sempre escolhendo os músicos, fazendo aquele teste, né, que é feito hoje para a pessoa participar do grupo de louvor. Como que é? É o de... sei lá, quando a pessoa vai lá, a pessoa tem que mostrar a voz para ver se aceita ou não, se a pessoa tem algum dom ou não. Dom ou técnica, né? Davi tinha de ter uma certeza de que não haveria nenhuma confusão e nem conflito entre o ministério da música e o ministério sacrificial dos sacerdotes. Portanto, delineou cuidadosamente a posição, o grau e a extensão do ministério dos musicistas. 1 Crônicas 23, 25 e 31. Esse ministério é subordinado aos sacerdotes. 1 Crônicas 23, 28. Olha que interessante. Então, no meio dos levitas, tinha aquele que exercia o ministério sacerdotal, né, que fazia todo aquele serviço, e tinha os levitas ali que eram da mesma importância, né, no caso, né, mas cada um tinha a sua importância para formar o todo. Os músicos deveriam estar presentes todas as manhãs para darem graças a Deus e louvarem, da mesma forma à tarde. E para cada holocausto oferecido ao Senhor ao sábado, nas 3 festas fixas e na lua nova, deveriam estar presentes os senhores perante o Senhor, segundo o número determinado. 1 Crônicas 23, 30 e 31. Olha só. Então, o papel deles, né? Conforme o Ministério de Música no tempo teve êxito, porque havia uma preparação espiritual com cada um deles, porque como sacerdotes, os músicos foram separados e ordenados para o ministério. É interessante aqui fala, ó, Davi disse: santificai-vos vós e vossos irmãos, portanto santificaram-se os sacerdotes e levitas. 1 Crônicas 15, 12, 14. Olha que interessante. Davi entendia de música, entendia, não sei propriamente de técnicas de música, mas ele tocava harpa, então ele era um músico, né? E ele sabia a parte espiritual da música. Quando ele tocava harpa, ele expulsava o demônio lá do Saul, o espírito mau. Quando ele levou a arca, ele fez todo esse papel aí, né, de músico, de adoração, então ele sabia do que ele estava fazendo. E ele, com certeza, com o apoio de outros que entendiam também, e ele fez toda essa organização, essa preparação, porque era muito sério o que ele tinha planejado, né, para Deus. Os levitas ou músicos do Senhor não eram somente para entreter o povo no templo, era o ministro da música. Então é interessante, ó. A palavra de Deus fala aqui que foi tão lindo assim a inauguração do templo, né? Todo louvor e adoração, que Deus se agradou tanto daquele trabalho, daquela construção, daquele louvor e adoração ali, de todos aqueles, o papel do levita, que a glória de Deus encheu o templo, mostrando que Deus, falando assim: estou satisfeito com o que eu ouvi. Sou satisfeito com essa construção, do modo como foi, né, com esse esmero, como foi construído, com todos esses detalhes que eu coloquei no coração de Davi, de Salomão. Foi tudo construído de acordo com o que eu queria, e esse louvor maravilhoso, com todos os instrumentos
chegaram aos meus ouvidos de forma harmoniosa. Olha que interessante. Então é muito importante a gente nunca esquecer disso, né? Tanto no templo como na sinagoga, também na igreja primitiva, não era permitida a música sacra fosse entretenimento musical para o povo. E o mesmo deveria acontecer para os nossos dias na igreja local. Então é interessante, nós acabamos de ver, né? E a apostila aqui, ela sempre reforça isso. Música não é entretenimento na igreja, né? Música é adoração, música é louvor, música é harmonia, música é graça, música é libertação, música é cura, música é tudo aquilo que Deus imagina para o homem, né? Imagina assim uma vida de vitória, uma vida cheia de graça. É tão maravilhoso se a gente pudesse, né, entender isso. Por exemplo, quando você está num momento devocional, você pega a sua Bíblia, né? Você pega a sua Bíblia e você vai ler a Bíblia e você coloca um fundo musical, um louvor bem assim, bíblico, bem lindo. Você vê como a gente fica muito satisfeito, muito cheio da graça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. E com isso nós concluímos o 4º capítulo. Amém?